que é que a gente está a fazer? É uma porcaria. Estão aqui no adro da igreja. É indecente. Parece mesmo um país do terceiro mundo, aqui em Portugal. Calorosas saudações, e o número de imigrantes a viver na rua sem abrigo em Portugal está a aumentar drasticamente. E isto é grave, como devem imaginar. Uma pessoa a viver na rua não tem acesso à eletricidade, tem muito menos segurança, nem sequer tem internet, portanto nem pode colocar like neste vídeo e subscrever o canal, ao contrário de vocês, e portanto não é a melhor situação para o país. Antes de começarmos muito rápido, tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, e têm acesso também a um giveaway de 200€ que eu vou anunciar no meu Instagram, que é novo, o antigo já não existe, é mesmo que me seguir no novo. Eu vou anunciar por lá o vencedor em outubro, basta usarem o código Sousa10 durante o mês de setembro. Ora, depois de já terem colocado o like e a subscrição e essas coisas todas, vamos ver o que é que se está a passar, porque isto está a gerar revolta em muita gente, principalmente em Lisboa. Vamos ver. O governo ainda não cumpriu a promessa de alojar num centro de acolhimento os migrantes que vivem nas ruas de Lisboa. 3 meses depois do anúncio, ainda há dezenas de estrangeiros que vivem em tendas no centro da capital. Abdu tem 20 anos. É o mais novo deste grupo de migrantes que vivem acampados no jardim da Igreja dos Anjos, em Lisboa. Arriscou a vida na travessia de barco a partir do Senegal. Está aqui há 7 meses. Ora, não retirando a compaixão da vida ser difícil em outras partes do mundo, nomeadamente em África, como é o caso do Senegal, nós aceitarmos isto de ânimo leve e acharmos que isto é uma situação perfeitamente normal, abre um precedente muito complicado. Primeiro ponto, esta caracterização jornalística é feita de como se estivéssemos a falar de alguém que está a fugir da guerra. Não está. Isto não é um refugiado. Esta pessoa não é refugiada. O Senegal não está em guerra. Portanto, esta pessoa não está a fugir de um conflito bélico. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Senegal é um país que ronda mais ou menos os 20 milhões de habitantes. Deve ter para aí 17, 18, não sei se chega a 20, mas ronda aos 20 milhões de habitantes. O dobro de Portugal. Se nós tivermos, ou se todos os habitantes do Senegal, porque a vida lá é mais difícil do que na Europa, tiverem a mesma atitude ou o mesmo pensamento que este senhor que aqui vemos teve, como é que ficará a situação de Portugal do ponto de vista de segurança interna, recursos económicos e financeiros? Não é? É que se nós aplicarmos isto para esta pessoa, que entrou aqui ilegalmente, por vias em que nós nem soubemos como é que ela veio para cá, com que documentos, enfim, só sabemos que é proveniente do Senegal, por uma via ilegal, volto a dizer, como é que será a seguir a isto, não é? Porque abrimos um precedente muito perigoso. Porque isto acontece com este senhor, com esta pessoa, e vai acontecer com os outros 17 ou 18 milhões que vivem também no Senegal. E quem diz Senegal diz os outros países africanos pelos quais este tipo de trajeto ilegal em direção à Europa, neste caso Portugal, acontece. Portanto, há aqui vários pontos assentes. Ninguém nega a compaixão por uma pessoa que quer ir em busca de uma vida melhor. Agora, há mecanismos legais para fazer isso. Ponto assente. Segundo ponto, o Senegal não está em guerra. Isto é uma pessoa que é um migrante, não é um refugiado. Não está a fugir da guerra da Ucrânia ou do Médio Oriente, nada disso. O Senegal não está em conflito bélico. Segundo ponto. E o terceiro ponto assente é, se nós aplicarmos isto para toda e qualquer pessoa que venha do Senegal, então o país acaba. Em termos de recursos e etc. Porque se permitimos que isto aconteça com toda a gente que vem do Senegal ou de qualquer outro país de maior dimensão do que Portugal, então a situação torna-se insustentável. A vários níveis, não é? Como devem imaginar. Vai este domingo começar a trabalhar na pesca. São cerca de 60 os migrantes que agora vivem aqui, nestas tendas. Chegaram a ser 120. O número diminuiu nas últimas semanas com a ajuda das associações. Muitos deles estão a sair daqui porque são pessoas exemplares, que fazem um esforço hercúleo, portanto eles são um exemplo de resiliência, têm procurado com todos os meios, todos os esforços, começar a trabalhar, ainda que tenham inúmeros obstáculos, e têm conseguido sair com contratos com direitos, mas a conta-gotas, porque há muito oportunismo neste país e há muitos patrões, infelizmente, sem escrúpulos, e portanto estamos a conseguir escoá-los, mas com o esforço de ativistas, de associações, de coletivos, e não propriamente das autoridades que tinham toda a responsabilidade de resolver esta situação. Eu aqui concordo em parte com ela,
Embora a minha abordagem é claramente diferente desta senhora, que eu creio que é uma diretora do SOS Racismo, porque aqui a solução que eu daria era, se entrou ilegalmente no país, tem que ser reencaminhado para a sua embaixada para depois voltar ao seu país de origem. Portanto, no caso seria reencaminhar a pessoa, o cidadão, para a embaixada do Senegal e reencaminhá-la de novo para o seu país de origem. Agora, em parte, esta senhora tem razão quando critica a questão dos empresários. Vocês sabem que eu adoro o livre mercado, mas não vamos ser ingênuos. Há muito bom empresário neste país que se aproveita destas questões de exploração humana, nomeadamente com estas pessoas, que até podem ser as melhores pessoas do mundo. E eu não duvido disso numa questão de dignidade humana. Até o podem ser. Mas eu tenho que separar isso da questão da entrada ilegal que eles fizeram em Portugal. Há regras para cumprir e se não as cumprem, sendo boas ou más pessoas, têm que estar fora do país. Deste ou de outro qualquer. As regras são para se cumprir. Ponto assente. Agora, há muito empresário que se aproveita disso. E isso depois tem repercussões em várias áreas económicas de Portugal. Nomeadamente, até posso dar um exemplo, na habitação. Porque muitos empresários têm propriedades habitacionais e etc. E em vez de alugarem a casa a um casal português ou a um casal estrangeiro, não, o que fazem é pegam em não sei quantos, pegam entre aspas, como devem imaginar, em não sei quantos imigrantes que vieram para aqui ilegalmente em condições completamente deploráveis, metem 20 ou 30 pessoas dessas dentro de uma casa e o valor das rendas que recebem é muito superior do que se estivessem lá um casal com filhos. Seja lá de onde for. Portanto, e aqui é onde eu concordo. Há muito boa gente, entre aspas boa gente, que se aproveita das condições de exploração humana que estas pessoas passam. Não descartando também o fator de estas pessoas, a meu ver, terem que ser reencaminhadas para o seu país de origem. Portanto, estão os dois mal. Mal a pessoa que entrou aqui ilegalmente, há um mecanismo legal para isso ser feito, e mal o empresário que se aproveita da entrada ilegal e da exploração humana. Portanto, estão os dois mal. Já é assim há pelo menos 9 meses. Em abril havia promessas de uma solução. As promessas que foram feitas na altura, nomeadamente pela vereadora Sofia Ataíde, que disse que era esta uma situação completamente indigna, que tinha que ser respondida de imediato, com dignidade, respeito, humanidade. A verdade é que se perpetuou até agora. Não houve resposta de alojamento, não tem havido outro tipo de respostas. Existem equipamentos, existem entidades que têm essa competência, inclusivamente também associações que estão no terreno, que têm como missão ajudar nesta problemática, é retirar as pessoas da rua e esse trabalho, pelo que se vê, não tem tido grande sucesso. Mas é claro que não vai ter, não me levem a mal. No mundo perfeito, eu também gostava de conseguir receber todas as pessoas que têm dificuldades económicas ou financeiras do mundo e conseguir ajudá-las. Mas isso era no mundo perfeito. Eu tenho essa compaixão, gostava que isso acontecesse. Mas não é possível. Por uma simples razão. E essa razão é o problema económico. É literalmente o problema económico. É assim que se chama, é assim que se nomencla. Porque no mundo as pessoas têm necessidades ilimitadas até ao fim das suas vidas. Eu vou precisar de uma casa sempre até ao fim da minha vida, eu vou precisar de me mover, transporte, etc. até ao fim da minha vida, vou precisar de comer, vou precisar de beber água. Portanto, para eu satisfazer essas necessidades, eu vou precisar constantemente de recursos. Eu e qualquer pessoa no mundo. Acontece que, para necessidades ilimitadas das pessoas, nós temos recursos escassos. E, portanto, temos que fazer uma questão, ou colocar em questão, aquilo que é o custo de oportunidade. Se eu tenho recursos escassos para necessidades ilimitadas de muita gente, então há que colocar aqui prioridades em cima da mesa. E se a população portuguesa já passa as dificuldades que passa, e até em termos de habitação, que é o caso aqui do género, em que muita gente não consegue ter casa ou comprar casa, e há uma população portuguesa a crescer em termos de sem-abrigos, como é que, se os nacionais já não têm essa capacidade, como é que vamos conseguir dar aos estrangeiros? O problema baseia-se nisto. Portanto, de nada vale vir com palavras bonitas dizer porque a Câmara não dá resposta, o Presidente ou o Vereador, etc. É claro que não dá, porque não há dinheiro. E quando eu digo que não há dinheiro, não há recursos, não há capital fixo, não há capital circulante, não há capital financeiro, do ponto de vista monetário, aqui sim, para satisfazer estas necessidades todas que se colocam aqui nesta narrativa discursiva. É impossível. É impossível. Dizer isto não é falta de compaixão, dizer isto é olhar para a realidade como ela é. Porque se nós não conseguirmos satisfazer as necessidades básicas de habitação do povo português que já cá mora, nós muito menos vamos conseguir ajudar as pessoas que vêm de fora. Portanto, se é para estarem nestas condições aqui em Portugal, não vale a pena entrarem. A realidade é essa. Nada contra as pessoas em si, mas tudo contra o processo ilegal que fizeram para entrar cá, que é uma coisa completamente diferente, e portanto têm que ser reencaminhadas para o seu país de origem. Porque no seu país de origem essas pessoas tinham casa, não é? E depois, às vezes, para regressar até é complicado, porque o governo português não o faz. E não tem uma estratégia para isso.
E deveria ter. Até de incentivo. Monetário, se fosse preciso. Enfim, continuando. No início de junho, o Governo anunciou um plano de ação para as migrações que incluía um centro de acolhimento a funcionar no antigo Hospital Militar de Belém. 3 meses depois, o protocolo ainda nem foi assinado. Estas questões são sensíveis, nós não temos uma varinha mágica para resolver os problemas de um dia para o outro, mas confio em que sei que o Governo e que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa estão também preocupados e diariamente a trabalhar com prioridade nesta questão das pessoas em situação de sem-abrigo e que haverá uma resposta muito brevemente a esta situação. Mais uma vez, isto não vai ser possível. E nada contra o Governo em si ou o Carlos Moedas, nada contra. Ou seja, não é por ser o Montenegro ou por ser o Carlos Moedas. É pela situação económica que vivemos em Portugal. Não é possível, nem de um dia para o outro, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10, arrisco-me a dizer, com a quantidade de imigração que está a entrar em Portugal. Portanto, não é possível, em termos de gestão de recursos, e até depois entramos numa espiral um pouco mais complicada, porque se já há pobreza instalada em Portugal, não é? Temos, antes dos apoios sociais, cerca de 4 milhões de pessoas, e depois dos apoios sociais ainda temos 20% que já vive abaixo do limiar da pobreza, nós entramos numa espiral um bocado complicada, onde, de um ponto de vista económico, mas mais macro, a questão de criar economias de escala, até em termos empresariais, se torna mais complicado. Digo eu. Mas, enfim... se queremos continuar a viver este teatro todo e etc, e a achar que é uma pessoa ou outra de determinado partido à esquerda ou à direita que vai resolver isto, mas no final do dia é um problema estrutural da via económica e de segurança de fronteiras, enfim, continuem com o teatro, estamos a adorar, só falta ir buscar pipocas. E enquanto não há resposta, os moradores queixam-se desta ocupação do espaço público. O que é que a gente está a fazer? É uma porcaria. Estão aqui no adro da igreja. É indecente. Parece mesmo um país do terceiro mundo, aqui Portugal. Porque não é só aqui. Acho mal que eles estarem aqui porque fazem muito um aspecto muito triste à igreja. A igreja nunca foi assim. Há 60 anos que eu moro aqui nesta paróquia e a igreja nunca foi assim. A igreja, chamada Casa de Deus, que promete todos acolher, neste caso parece estar a deixar estas pessoas nas mãos do destino. Eu compreendo perfeitamente a revolta destas senhoras, não devem certamente ser a única, e isto até leva a outros problemas mais relacionados até com questões de higiene pública e saúde pública, porque reparem, é um aglomerado de grande pessoas numa determinada zona com muito poucas condições ou nenhumas de higiene, e isto depois pode repercutir-se em questões mais complicadas, não só dos próprios indivíduos em si, mas depois de saúde pública. E portanto, para estas senhoras que, enfim, são jovens há mais tempo, estarem a dizer isto é porque nunca viram algo semelhante, presumo eu. E diz muito da deterioração civilizacional do país, em particular de Lisboa, que está cada vez pior. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, meus amigos, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.